Olá, muito boa tarde. No Dia Mundial da Criança queremos assinalar passos dados na defesa dos direitos das crianças, onde se inscreve a ação do Grupo Vita, que é coordenado por Ruth Agulhas, que está hoje connosco e com quem falaremos daqui a pouco. Depois de lhe mostrarmos acontecimentos que marcam esta semana, nomeadamente a Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A celebração da solenidade do Pentecostes no Vaticano foi marcada este ano por dois temas centrais: a guerra na Ucrânia, por um lado, e o percurso sinodal em curso na Igreja Católica. Duas realidades distintas que podem ser iluminadas pela mesma força do Espírito Santo, como destacou o Papa. Oggi nel mondo c'è tanta discordia, tanta divisione, siamo tutti collegati eppure ci troviamo scollegati tra di noi, anestetizzati dall'indifferenza e oppressi dalla solitudine. Tante guerre, pensiamo alle guerre, tanti conflitti. Sembra incredibile il male che l'uomo può compiere. Vedere ogni fratello e sorella nella fede come parte dello stesso corpo a cui appartengo, questo è lo sguardo armonioso dello Spirito. Questo è il cammino che ci indica. E il sinodo in corso è e deve essere un cammino secondo lo Spirito. Non un Parlamento per reclamare diritti e bisogni secondo l'agenda del mondo, non l'occasione per andare dove porta il vento, ma l'opportunità per essere docili al soffio dello Spirito. Já desde a janela do apartamento pontifício, Francisco recordou que com o Pentecostes se abriram as portas do cenáculo onde os discípulos se tinham fechado por medo. O mesmo que acontece hoje com tantas pessoas perdidas no labirinto das suas preocupações. Fratelli, sorelle, la paura blocca, la paura paralizza e anche isola. Pensiamo alla paura dell'altro, di chi è straniero, di chi è diverso, di chi la pensa in un altro modo. E ci può essere persino la paura di Dio, paura che mi punisca, che ce l'abbia con me. Se diamo spazio a queste false paure, le porte si chiudono, le porte del cuore, le porte della società e anche le porte della Chiesa. Dove c'è paura c'è chiusura e non va bene. Perante uma guerra que parece não ter fim, Francisco deixa uma certeza: a fraternidade é mais forte do que a violência. Accolgo con affetto i giovani di Rondine Cittadella della Pace di Arezzo, accompagnati dal vescovo Monsignor Andrea Migliavacca, con un pensiero grato per quanti, venendo dall'Ucraina e dalla Russia e da altri paesi di guerra, hanno deciso di non essere nemici, ma di vivere da fratelli. Il vostro esempio possa suscitare propositi di pace in tutti, anche in coloro che hanno l'impossibilità politiche. E questo ci deve portare a pregare di più per la martoriata Ucraina e essere vicini. Rezar pelo fim da tortura. Esta é a intenção de oração do Papa para junho. La tortura no es una historia de ayer. Desgraciadamente es parte de nuestra historia de hoy. ¿Cómo es posible que la capacidad humana para la crueldad sea tan grande? Existen formas de tortura muy violentas, otras más sofisticadas, como el trato degradante, la anulación de los sentidos o detenciones masivas, en condiciones
que no son humanas, que quitan la dignidad de las personas. A última semana fica também marcada por 2 lançamentos. O documento sobre a presença dos católicos nas redes sociais, no Vaticano, em que se apela à construção de novos modelos que superem a lógica das bolhas. Já na terça-feira, Francisco lançou o Family Global Compact, o Pacto Global pela Família, uma iniciativa do Vaticano que vai unir as universidades católicas procurando definir programas pastorais e políticos que promovam a valorização das famílias. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O encontro de alunos de Educação Moral e Religiosa Católica do primeiro ciclo aconteceu em Fátima. Mais de 5.000 alunos do primeiro ciclo aceitaram o convite para fazer festa e darem mais cor à vida. MSC é melhor para aprender, é melhor para viver. Aprender coisas sobre Deus, a vida de Deus e o respeito pelos colegas. Aprendo que somos mais fortes, que aprendemos a respeitar os outros e muitas mais coisas. Aprender a conviver melhor com os colegas e aprender a ajudar-nos uns aos outros. Viemos ao santuário rezar e aprender mais sobre Jesus e assistir à missa. Este próprio local é que os convoca e nós estamos cá para lhes oferecer alguma coisa. E uma das coisas que lhes queremos oferecer é precisamente esta mensagem de ir ao encontro do outro. Nós desenhamos, nós criamos coisas, nós fazemos boas ações e assim também damos mais cor à vida. O lema deste 21º encontro, com a Educação Moral e Religiosa Católica do Mais Cor à Vida, apontou a uma educação que passa das palavras às ações e desafiou os alunos a estarem atentos aos outros e serem capazes de cuidar uns dos outros. Eu penso que este encontro é um pouco fazer chegar ao coração aquilo que foi todo o ano letivo, que os ajudou também a eles a crescer, a aprofundar temas, e temos de fazer com que o pensamento chegue ao coração, isto é, sentir aquilo que pensamos, porque a vida cristã não é uma ideia nem um conceito. A vida cristã é a identificação com uma pessoa, é sermos discípulos. Nós ficamos a pensar nisso e dizemos às outras pessoas para saberem que é melhor aprender. Porque tenho muitos colegas e também não é muito difícil falar com os colegas. É muito exigente a moral no primeiro ciclo e lembro-me só por curiosidade como foi difícil a primeira aula com os meninos pequeninos. Tive que ir aprender com as professoras do primeiro ciclo como é que se podia trabalhar com elas. Trazê-los a este encontro é, de facto, mostrar às nossas crianças como é bom pertencer a uma grande família, porque muitas vezes pensam que são poucos. O dia foi preenchido com a alegria das crianças e seus professores em momentos com o Teatro do Espelho Mágico, que analisou os valores abordados pelo tema, e o encontro com todo o grupo na Basílica da Santíssima Trindade. A disciplina, de facto, não é apenas, como às vezes se diz, transmitir conceitos religiosos, não. A disciplina é, sobretudo, um modo de estar, de ajudar os alunos a estarem na sua escola, na sua família, uns com os outros. É o que nós chamamos de educação para os valores. Quanto mais precoce nós iniciarmos os conteúdos, mais fundamentado fica a formação e a construção da personalidade dos nossos alunos. Quando chegam à disciplina e começam a fazer os primeiros trabalhos e a conversar sobre estes valores e a saber relacionar-se uns com os outros, de facto eles dizem, estamos a falar da nossa vida. E é muito interessante porque os nossos pequeninos começam a perceber o que é ser amigo, o que é ser solidário, o que é ajudar o outro, é fundamental para eles. E depois vão
trazendo e transportando para as ações do seu dia-a-dia na escola esses mesmos valores. Eles perceberem que a disciplina contribui para os valorizar e também para partilhar com outros alunos aquilo que é a base da própria disciplina. Agora, a nossa presença na escola é algo que confere bastante dinâmica à escola. Os Encontros Nacionais de Educação Moral e Religiosa Católica são oportunidade para escutar a diferença e a dimensão nacional da disciplina. Este ano foi inspirado no lema da Jornada Mundial da Juventude, que Lisboa vai receber no próximo mês de agosto. Acontecimentos que atualizamos permanentemente no portal da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. Tempo agora para falarmos sobre os direitos das crianças com Ruth Agulhas, que está hoje connosco. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia no Dia Mundial da Criança, precisamente para evocarmos estes direitos das crianças, e nomeadamente um direito que está em 4 artigos, pareceu-me, daquilo que pude ver, que é o direito a ser protegida contra o abuso sexual. É aí que se inscreve também a ação do Grupo Vita, e esse, sem dúvida nenhuma, que é um direito fundamental. Há passos dados na salvaguarda desse direito? Em Portugal, estamos a dar passos já há muitos anos. Quando comecei a trabalhar, estávamos muito longe de onde estamos, do estado da situação dos dias de hoje. Efetivamente, Portugal tem feito um caminho importante em termos não só da sensibilização a vários níveis, junto às escolas, das famílias, mais recentemente na área do desporto, e agora aqui mais especificamente na área da Igreja, e portanto acaba por ser um direito que vem consagrado de forma muito explícita na Convenção sobre os direitos da criança, o direito a ser protegida contra qualquer forma de maltrato, negligência, abuso sexual ou exploração sexual. Curiosamente, quando nós questionamos, curiosamente e de uma forma preocupante, quando nós questionamos as crianças e até os jovens sobre os direitos que eles têm, e há vários estudos sobre isso, internacionais, mas também nacionais, ficamos um bocadinho preocupados porque percebemos que a maior parte das crianças e dos jovens, quando questionados sobre os seus direitos, falam muito dos direitos de sobrevivência. Eu tenho direito a ter uma casa, a ter roupa, a ir à escola, a ir ao médico. Falam também no direito a ter uma família, mas são muito poucas as crianças ou os jovens que falam sobre o direito a ser protegido de qualquer forma de violência. O que estará na causa dessa percepção dos jovens e das crianças? Talvez o de facto não incluírem esses direitos entre aqueles que são fundamentais para a sua dignidade. Talvez o facto de ainda não serem temas muito falados, nomeadamente o tema do abuso sexual, ainda é um tema muito tabu, muito escondido, não é falado normalmente nas famílias, nem o tema da sexualidade é, menos ainda o tema do abuso sexual. Nas escolas também nem sempre é um tema abordado, e muitos professores reconhecem a dificuldade que têm pessoal em abordar o tema, e portanto muitos jovens e muitas crianças que nós vemos e muitos jovens trazem-nos muitas vezes conhecimentos sobre a sexualidade de uma forma geral, que vem das redes sociais, aprendem coisas nas redes sociais, coisas elas completamente distorcidas, e aprendem muito também pela interação com os seus pares, que naturalmente também muitas vezes não são os melhores informantes, não é? Não têm as melhores informações sobre o tema. E, portanto, acaba por ser um tema que é muito tabu, cheio de vergonha, cheio de culpa também, cheio de medo, e portanto estamos a falar aqui de um conjunto de emoções que naturalmente vão inibir qualquer processo de revelação e de falar sobre a situação, e portanto quando uma criança ou jovem depois é vítima de uma situação desta natureza, vive tudo isto muito em segredo, não é? Com muita culpa, muita vergonha, muito medo, que são os principais inibidores de uma revelação, e depois a dificuldade em pedir ajuda, porque pedir ajuda implica falar sobre o tema, implica contar, muitas vezes sem perceberem a quem é que devem contar, a quem é que podem contar, se aquele adulto poderá aguentar o impacto, e portanto remetem muitas vezes esta situação para o silêncio. E que contributo, acredito que muito decisivo, também está a ser dado pelo Grupo Vita, criado pela Conferência Episcopal Portuguesa, para que de facto as situações de abuso nos ambientes da Igreja Católica, enfim, as vítimas sejam apoiadas e esses casos sejam combatidos. E pela experiência desta semana, não é? Uma semana e pouco que tem de atividade. Sim, de atividade no que diz respeito ao atendimento, sim, não é? Sim, ao contacto com as vítimas. Porque efetivamente nós começámos a trabalhar logo desde a apresentação pública, nomeadamente na articulação com as diversas estruturas que existem em Portugal, públicas, privadas, na constituição das bolsas de profissionais que estão em curso,
E exatamente para quê? Para que agora, quando as vítimas vêm ter connosco, nós possamos ter já aqui uma estrutura previamente pensada de resposta que as ajude para onde as podemos encaminhar, quer do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, jurídico, social ou mesmo espiritual. E de facto os pedidos têm sido muito diversos. Há pessoas até que não têm a noção, ou não tinham a noção de que esta possibilidade existia, ficam muito agradadas, não é? Têm uma reação muito positiva quando percebem que não é apenas uma linha para contar o que se passou e que o assunto fica ali, não, pode haver um encaminhamento e um acompanhamento da nossa parte. E depois, pensando assim de uma perspectiva um bocadinho mais macro, aquilo que nós pretendemos também, estamos já a trabalhar nesse sentido, é contribuir também de alguma forma para o aumento da literacia na área da violência sexual sobre crianças e jovens, mas também sobre adultos mais vulneráveis, não só através da publicação de artigos, temos o nosso site que já está disponível e convido todos a pesquisar, é um site que está diariamente a ser alimentado, portanto com mais conteúdos, pretendemos que seja um bom banco de recursos e que as pessoas possam ali encontrar respostas, artigos para ler, vídeos para ver, podcasts para ouvir, pensando também nas diversas formas que as pessoas se sentem mais confortáveis a adquirir informação. E pretendemos mais do que isso, desenvolver ações de sensibilização, de informação, mas também desenvolver um manual de prevenção da violência sexual no contexto da Igreja Católica em Portugal e, um bocadinho mais ambicioso, algo que vamos começar já em setembro, que é o desenvolvimento de um programa de prevenção primária específico para ser depois utilizado com crianças e com jovens no contexto da Igreja. Portanto, temos aqui todas estas ações em curso. Estamos a trabalhar, não é, de facto, muito empenhados. E acredito que também muito, enfim, motivados pelos contactos que vão tendo, pelos pedidos de ajuda que vão tendo, que são frequentes ao longo do dia, são muitas as chamadas que vão chegando ao Grupo Vita. Sim, são muitas chamadas que depois de filtradas e de triadas, porque por vezes há ali chamadas com outro tipo de objetivo, percebemos que de facto na primeira semana, como anunciámos, tivemos uma média mais ou menos de 3 pedidos de ajuda de vítimas de violência sexual no contexto da Igreja, cerca de 3 por dia, não é? Portanto, o que totalizou aquele número das 16, que neste momento posso afirmar que já é um número mais elevado, porque diariamente os pedidos continuam a chegar. E nós entendemos este número, por um lado é triste, não é? Ficamos, enfim, é um número que nos deixa, enfim, preocupados, mas ao mesmo tempo entendemos que é um sinal claro de que as pessoas estão a conseguir olhar para nós da forma que nós gostaríamos que elas olhassem, que é com esta ideia de que, apesar de ter sido uma iniciativa da CEP, tal como foi a Comissão Independente, nós somos igualmente independentes, nós somos profissionais que trabalham na área da violência sexual, sem qualquer tipo de ligação à Igreja, sem qualquer dependência do ponto de vista do processo de tomada de decisão da Igreja e, portanto, temos esta liberdade e esta autonomia que nós gostaríamos que passasse e que acreditamos que as pessoas que já nos contactaram apreenderam essa mensagem e é muito importante continuar a passá-la. E nós temos informado ao longo desta conversa o número de telefone e também o endereço eletrónico para fazer chegar possíveis pedidos de ajuda ou denúncias também de casos de abuso. Chegam também casos novos ou é sobretudo pedido de ajuda que vai chegando ao Grupo Vita? Casos novos? De abuso sexual. Situações que estão a acontecer agora. Sim. Não, até agora apenas nos surgiram situações de pessoas que já foram vítimas há algum tempo, há alguns anos. Algumas pessoas já tinham falado anteriormente com a Comissão Independente, outras nunca falaram com ninguém e o primeiro contacto está a ser feito connosco. Portanto, temos aqui uma variabilidade de facto muito grande. É difícil e cedo até para estabelecermos algum padrão. Acredita que, enfim, o trabalho que tem sido desenvolvido na Igreja Católica em Portugal, nomeadamente através da Comissão Independente e agora do Grupo Vita, e voltamos a esses tais passos que falávamos no início na defesa dos direitos das crianças, nomeadamente da proteção contra qualquer forma de abuso, há uma credibilidade crescente na proteção dos direitos das crianças nos ambientes da Igreja Católica? A nossa sensação é que sim, não é? É que efetivamente todo este calor à volta do tema, por um lado tem esta vantagem, não é, de tirar, como dizia outro dia alguém, é um tema que está a sair da caixa dos tabus,
esteve lá guardado durante muitos anos, séculos diria, não é? E agora está a sair. Este tema ser tão falado e tão abordado tem esta vantagem de, ok, vamos trazê-lo para cima da mesa e vamos falar de forma clara, aberta sobre ele, não é? Sem alarmismos e sem reações de ansiedade extremadas, mas depois tem o outro lado da moeda, que é aquilo que eu já percebi que está a acontecer com muitas pessoas que durante anos, décadas, guardaram para si a sua situação de vivência sexualmente abusiva e que agora, fruto de todo este debate, estão a ter muita dificuldade em gerir as memórias. As memórias estão a ser ativadas. Estão a ser ativadas e as pessoas sentem alguma dificuldade em geri-las. O que fazer com estas memórias que eu até achava que estavam lá arrumadinhas a um canto e que agora estão aqui. Eu voltei a ter pesadelos e voltei a pensar nisto de forma intrusiva, voltei a não conseguir trabalhar e a pensar nisto todos os dias. Aí o Grupo Vita pode ajudar também? Aqui o Grupo Vita pode ajudar efetivamente porque ao percebermos isto fica muito claro que estamos a falar de alguém que precisa de uma ajuda especializada, psicológica ou mesmo psiquiátrica, muitas vezes em complemento. E portanto nós neste momento já temos essas respostas acionadas e estamos aqui totalmente disponíveis para perceber o que é que as pessoas precisam e para as podermos encaminhar. Fica esse apelo também que creio que não quero mais repetir, de alguma situação de abuso, contactar o Grupo Vita, que terá por certo as vozes para o acompanhamento, para o apoio que todas as vítimas necessitam. Doutora Ruta Agulhas, agradeço ter estado aqui no Dia Mundial da Criança a falar dos direitos das crianças e já agora, um último apontamento, hoje mesmo na Feira do Livro, creio eu, é apresentado um livro onde de facto se salvaguarda esse direitos das crianças, não é? De forma transversal toda a Convenção. Hoje, dia 1 de junho, pelas 18 horas, na Feira do Livro, vai ser apresentado e lançado um livro que sai hoje, não é? Que foi um pedido, um desafio da Assembleia da República que nos foi feito a nós, portanto a mim, à minha colega Joana Alexandre e à Odete Severino Soares, que é jurista, e que nos lançaram um bocadinho este repto de escrever um livro sobre os direitos das crianças. Fica esse convite também para, enfim, mais uma ferramenta, diria, para que os direitos das crianças sejam mais conhecidos e, sobretudo, sejam salvaguardados por todos os cidadãos. Muito obrigado, doutora Ruta Agulhas, por ter estado aqui no programa Eclésia, neste dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, em que queremos, sobretudo, afirmar e defender os direitos de todas as crianças. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.